Bom dia, turma aí do YouTube! Mais uma aula de geometria analítica no canal Amor pela Matemática. Tem que ter amor, porque a matemática é tudo, né? Tudo na vida é matemática, se você for analisar bem, né? Ok? Então nós vamos aí. Primeiramente, eu gostaria de mandar um abraço para todos os meus alunos aí da Escola Érico Veríssimo, em Lajeado, Rio Grande do Sul. O Alex, da sala 307, todos os outros alunos que fazem parte dessa sala. Grande Alex, olha aí para você esse vídeo aí, viu? Que você pediu, né? Especificamente, mas é para toda a sala, para todas as minhas turmas aí do terceiro ano, né? Dos terceiros anos, dos terceirões que estão se formando esse ano, né? Então vamos aí se empenhar nesses conteúdos, né? Do primeiro trimestre. Estamos ainda no primeiro trimestre. Já fizemos a primeira prova, vamos fazer a segunda, e esses são os conteúdos, beleza? Então, este é o tema do meu vídeo. Preste bastante atenção, compartilhe esse vídeo, dê seu likezinho e faça seus comentários, beleza? Compartilhe bastante, viu? Tem muita gente querendo aprender matemática, beleza? Então, vamos aí para o nosso vídeo. Gente, então, veja só como é que é as coisas, né? Alinhamento entre três pontos no plano cartesiano. Gente, a geometria analítica, ela é toda trabalhada no plano cartesiano. Eu falei para vocês desde o começo, né, dos estudos da geometria analítica, que toda ela vai ser feita no plano cartesiano. Então você tem que dominar muito bem o plano cartesiano e entender que tudo será aqui. Quando a gente estiver estudando a equação da reta, a equação da circunferência, tudo será aqui no plano cartesiano. Então, o que é que já nós estudamos? Estudamos a distância entre dois pontos, como se calcular. E ensinamos o ponto médio entre dois pontos. O meio, né, onde fica o meio. Qual é o ponto que fica no meio entre dois pontos? Logicamente, a distância, né? Quando você descobre isso. E agora, alinhamento entre três pontos. Por quê? Quando é que eu vou saber que três pontos estão alinhados? Logicamente, você vai saber se eu tenho três pontos no plano cartesiano, né? Você vai saber se eles estão alinhados porque eles estão na mesma linha. Eles são colineares, quer dizer, na mesma linha. Você vai ver, né? Mas nem sempre você vai ter o gráfico, né, com os pontos para você ver se eles estão alinhados ou não. Logicamente, se eles não estão alinhados, eles formam obrigatoriamente um triângulo, né? Quando os três pontos não estão alinhados, eles vão formar um triângulo. Então, o que é que nós vamos aprender aqui? Se eu tenho apenas os pontos, esses pontos podem ser abscissas positivas ou negativas. Esses pontos podem ser ordenadas positivas e ordenadas negativas, formando parte do par ordenado, porque nós sabemos que o par ordenado, né, ele é x, y, nessa ordem, x primeiro e o y. Isso aí quer dizer o quê? Esse par ordenado é um ponto que fica no gráfico, certo? Começa com x e depois o y, tá bom? Então, se eu tenho aqui três pontos, como é que eu sei que eles estão alinhados? Né? Se eu não estou vendo o gráfico, tá? Eu vou explicar aqui, coloquei três pontos, né, bem facilzinho da gente saber, mas existe um método de você saber se esses três pontos estão alinhados ou se eles formam um triângulo, porque aí, no futuro, a gente vai precisar de saber dessas coisas para resolver alguns possíveis problemas, tá bom? Então, vamos aqui. Então, no ano passado, no segundo ano, nós estudamos matrizes e determinantes. Nós só falamos para vocês que matrizes são tabelas. E o cálculo do determinante é você calcular o valor único de uma matriz. Então, quando a gente calcula aqui, né, o determinante da matriz formada pelos pontos, vai ser uma matriz de ordem 3, né, para que esses pontos estejam alinhados, tá, o resultado tem que dar zero. Quer dizer, o determinante da matriz dos pontos tem que ser igual a zero. Se porventura for diferente de zero, for um número negativo ou positivo, é porque esses pontos não estão alinhados. Então, consequentemente, eles formam um triângulo. Então, é isso que nós vamos saber calculando o determinante da matriz
formada pelos pontos. E eu vou explicar como é que faz isso, como é que eu construo essa matriz, tá bom? E depois eu vou resolver o determinante dessa matriz formada pelos pontos através de um método que a gente aprendeu no ano passado, que é o método de Cramer, né? Que foi um matemático muito renomado no passado, que criou esse método de eu calcular o valor da matriz, né, 3x3. Esse método só é válido para a matriz 3x3, de ordem 3, tá bom? 3 linhas e 3 colunas. Então, inicialmente aqui nós vamos formar a matriz, né, desses pontos. Vamos ver como é que forma. Então, eu vou calcular quer dizer, determinante da matriz dos pontos x, y, do ponto B, 2 e 2, e do ponto C, 3 e 3. Então, para que essa matriz se torne uma matriz 3x3, eu vou acrescentar que sempre, quando eu for fazer isso, a última coluna vai ser preenchida com 1, 1, 1, ok? E aí eu tenho uma matriz 3x3. Como é que eu calculo agora o determinante dessa matriz pelo método de Cramer? O método de Cramer diz que eu pego as duas colunas, ó, sempre as duas colunas, e coloco na frente da matriz. Vou repetir elas, ó. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Fechei aqui a matriz igual a 0. E aqui eu tirei esse tracinho aqui, ok? Beleza? Tá aí. Se esse cálculo que eu for fazer dessa matriz aí, desse determinante, for igual a 0, é porque esses três pontos estão alinhados. Se não for, se for um número diferente de 0, é porque forma um triângulo, tá bom? Como é que eu resolvo? O método me manda eu fazer o seguinte, trabalhar com as diagonais. Eu vou identificar 3 diagonal principal. Estou identificando aqui 3 diagonais principais. E agora eu vou calcular essas diagonais, multiplicando. Primeiramente, eu vou ler o sinal, antes da multiplicação. Vou multiplicar os 3 números. Só que primeiro eu vou ler o sinal. Mais com mais dá mais. 1 vezes 2 vezes 1 dá 2. Se a próxima diagonal, mais com mais dá mais. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3, 3. A última diagonal, mais com mais dá mais. 1 vezes 2, 2. Vezes 3, 6. Então, as diagonais principais estão calculadas através da multiplicação dos elementos. Mas antes eu li o sinal. Nessa leitura dos sinais da diagonal principal, você coloca o sinal exatamente da leitura que você fez, o sinal da leitura. Se tivesse dado menos, você colocaria menos. Como deu tudo mais, você colocou mais. Agora, existe uma observação a ser feita quando você for fazer a leitura dos sinais das diagonais secundárias. Quando você for fazer a leitura do sinal, o sinal que der da leitura, você não coloca, você vai colocar o contrário. Por exemplo, se tiver dado mais, você coloca menos. Se tiver dado menos, você coloca mais. E assim a gente está calculando corretamente. Então, eu vou identificar as diagonais secundárias, ó. São 3 também. Pronto. Aí eu começo aqui, ó. Com a primeira aqui. Então, primeiro eu vou ler o sinal, ó. Mais com mais dá mais. Eu coloco menos. 1 vezes 2, 2 vezes 3, 6. Segunda diagonal secundária. Mais com mais dá mais. Eu coloco menos. 1 vezes 1, 1 vezes 3, 3. E a última diagonal secundária, leio o sinal. Mais com mais dá mais. Eu coloco menos. 1 vezes 2, 2 vezes 1, 2. Se der igual a 0, é porque esses 3 pontos estão alinhados. Se essas operações aqui de adição e subtração de diferente de 0, é porque esses 3 pontos não estão alinhados, não estão na mesma linha, não são colineares. Portanto, serão um triângulo representado no plano cartesiano. Vamos ver? Olha aí. Somando aqui dá 5. Esse daqui eu cancelo, ó.
Somando aqui dá menos 5. Então, esse cancela com esse, ficou 0 igual a 0. Então, o que é que esse resultado me diz? O determinante dessa matriz, formada pelos pontos, né? Formado pelos pontos, deu 0. Então, esses pontos estão alinhados. E é lógico que eles estão, né? Porque, olha só, 1 e 1 está aqui, 2 e 2 está aqui, 3 e 3 está aqui, está aqui. Olha aí. Se não fosse minha mão torta, né? Estaria mais alinhados, entendeu? Então, eles estão alinhados. Faz parte esses pontos fazem parte da mesma reta. Então, é dessa maneira que se calcula, tá? Se notícia aqui tivesse sido um valor diferente de 0, esses pontos não estariam alinhados, portanto, seria um triângulo. Ok? Então, é isso aí, gente. É só isso aí que você tem que fazer, só isso. Quer saber se 3 pontos estão alinhados? Coloca os pontos na ordem, começando com A, o B e o C, coloca eles aqui. Para formar uma matriz 3 por 3, eu preencho com a última coluna com 1, 1, 1. Isso é a regra. Depois, para eu resolver esse determinante dessa matriz 3 por 3, que eu acabei de formar, eu uso o método de Cramer. Esse método me permite eu fazer o seguinte: coloco essas duas colunas na frente da matriz. E aí eu vou calcular o determinante dela trabalhando com as diagonais. Primeiro, eu identifico as diagonais principais, que é nessa direção. Multiplico os elementos, lendo o sinal que eu encontrar aqui é o que eu coloco. Identifico as diagonais secundárias, leio o sinal que eu encontro aqui eu não coloco o contrário. Multiplico os elementos e vou colocando aqui. No final vai ter mais e menos, operações de adição e subtração. Quando eu efetuo essas operações, se der 0 igual a 0, é porque esses 3 pontos estão alinhados na mesma linha. Mas se porventura esse resultado aqui der diferente de 0, for um número negativo ou positivo, é porque esses pontos formam um triângulo no plano cartesiano. Beleza? Olha aí, Alex. Deu para fixar o mesmo conteúdo aí? Todos os meus alunos aí do Érico Veríssimo. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Compartilhe, não deixa, aprende. Falou!